uma trajetória bastante interdisciplinar e, mais recentemente, eu fui percebendo bastante indisciplinada também, de formação científica e profissional na minha trajetória. Eu primeiro estudei Direito, eu trabalhei pouco com Direito, foi uma base da formação, eu tinha interesse no estudo dos problemas jurídicos, a filosofia do direito, mas eu tinha menos vontade de atuação na área e eu tive a sorte de aparecer algumas oportunidades e depois me encontrar como jornalista. Ou seja, uma vontade de escrever, refletir sobre o que estava acontecendo na sociedade, em alguns lugares mais distantes, sobretudo onde eu vivia, São Paulo, ou seja, era uma oportunidade de viajar, vivenciar, ter experiências e escrever sobre aquilo. Fiz um mestrado em Ciência Política que me ajudou bastante a compreender as relações de poder e desigualdade na sociedade, aí vindo do direito, e me especializei em trabalhar sobre a natureza e outras relações com a natureza, com povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Eu trabalhei na FUNAI e fui editor da revista National Geographic, com alguns trabalhos que mais me marcaram, assim. Isso numa relação profunda com o Brasil distante dos grandes centros urbanos, ou aquele Brasil predominante na mídia e que se fala mais na cidade. Eu fiz um doutorado num projeto inovador de certas universidades na Europa, que envolvia 8 universidades, com uma bolsa da Europa aqui, da União Europeia, onde a gente circulava por diferentes países também. E o centro da minha pesquisa foi em Coimbra, a Universidade de Coimbra, que tem uma perspectiva descolonial de pensamento, e eu vim trabalhando sobre a Amazônia. Ao longo do trabalho como jornalista e depois academicamente, eu desenvolvi um foco sobre os conflitos ambientais. A partir dos conflitos, das resistências ambientais, a gente consegue perceber algumas contradições da sociedade que estão colocadas ali, sobre o uso dos recursos naturais, a destruição ou a própria reprodução e produção da biodiversidade. Quando eu digo, seja na Suécia, seja em Portugal, seja na Amazônia, que eu sou professor no Recôncavo, que eu dou aula de descolonização do conhecimento, das relações da sociedade com o ambiente, todo mundo olha para mim, uau, bastante progressista. Assim é a Bahia. Hoje eu sou um novo baiano. O principal objeto de pesquisa é a ecologia política, numa perspectiva decolonial. Eu trabalhei muito na Amazônia, com os conflitos, sobretudo no sul do Pará, conflitos que envolviam a mineração, a luta pela terra. Eu mantenho esse trabalho junto dos povos indígenas, junto com as populações amazônicas. Eu continuo trabalhando lá, só que agora eu faço uma ponte com a UFRB, estou desenvolvendo também esse tipo de trabalho, digamos assim, com a realidade daqui, uma realidade muito similar, numa perspectiva social e econômica com a Amazônia, qual seja do extrativismo dos recursos naturais, né? A Bahia ela é formada a partir da extração dos recursos naturais para exportação, pela cana, pelo fumo, pela mineração. Então eu encontrei aqui um campo muito fértil de lutas sociais, onde eu construo esse diálogo, né, que eu já vinha fazendo em uma outra área geográfica, e aqui eu tenho trabalhado sobre os conflitos que estão aqui, sobre as resistências, sobre as outras ecologias do Recôncavo, no Recôncavo e além de uma forma cosmológica e geográfica também, com as comunidades de Acupe, as comunidades da Baía de Iguape, com os quilombos, com a diversidade cultural do Recôncavo, com o movimento negro. Eu tento fazer uma aproximação com o movimento indígena, criar diálogos de conhecimento, de experiência de vida. Eu me situo como professor aqui, muito mais do que alguém que detém um conhecimento e que lida com um laboratório, um campo de trabalho, mas alguém que faz uma ponte com outras experiências prévias que eu tenho, que eu tive, com outras redes com que eu participo. E aqui, né, eu acho que a minha posição como professor, assim como a posição da UFRB, ela é de criar canais de diálogo, de debate, de reflexões.
A minha pesquisa, ela é pesquisa e ação. Ela é uma pesquisa que em si ela já impacta, porque o objeto dela é uma transformação social. A gente se preocupa, quando a gente trabalha com conflito e com temas como de justiça ambiental, a gente se preocupa que a nossa pesquisa, eu falo nosso coletivo, não é só uma forma de dizer, mas é uma forma de pensar mesmo, né? Que isso produza uma transformação. Não só na sociedade, né? Mas também com os não humanos, com a natureza, com o que está além da sociedade. Então é nessas relações amplas de ecologia mesmo que eu penso como que a gente pode trabalhar, como por exemplo, evitar a degradação da Baía de Todos os Santos. A gente está tentando proteger não só a natureza, como todas as comunidades, as formas de vida humanas que interagem com as formas de vida não humanas, espirituais, de animais e diversidade que estão aqui. Ou seja, a gente pensa como que a gente pesquisa, produz conhecimento que está sendo um conhecimento que ele surge a partir de um diálogo, de um conhecimento da interação, e que isso tem uma utilidade, não utilitarismo, né, mas ele tem uma aplicação transformadora. Não só, no caso, a UFRB não é só que ela potencializa, ela inspira também, né? Quando eu posso dar aula de um componente chamado descolonização do conhecimento, sociedade e ambiente, eu não estou dando aula de sociologia clássica, eu não estou dando aula de uma formação econômica onde as referências teóricas são todas feitas por homens brancos europeus. A aula, a UFRB me força, me cobra com que eu tenha uma postura diferente. E ela me inspira a trabalhar de uma forma diferenciada. Então, não só ela estimula, como ela potencializa, como ela inspira também que eu vá buscar uma inovação diferente para a aula. É insuficiente eu vir dar uma aula aqui na UFRB se eu trouxesse uma perspectiva bastante antiga, clássica, por exemplo. Eu não me inseriria, teria uma dificuldade com os alunos, eu iria achar que os alunos não compreendem aquele mundo com o qual eu iria falar. Se eu fosse dar uma aula, por exemplo, que eu aprendi na PUC em São Paulo, se eu trouxesse a mesma literatura para cá, iria gerar uma incompreensão. E essa incompreensão, ela não é satisfatória para mim pelas pesquisas que eu construo hoje, não seria satisfatória pelos alunos hoje. Então a universidade aqui, a UFRB, na forma como ela é pensada, ela incentiva, ela promove uma transformação que tem que ser constante dos alunos e a minha como professora aqui também. E isso não só na sala de aula, como nas pesquisas que eu proponho, isso ela me incentiva, ela também me legitima. Quando eu me coloco como professor dessa área, numa perspectiva nacional e global, ela está legitimando com que eu possa estar desenvolvendo e possa ter um lugar de fala como um professor. No Recôncavo, cujos alunos não são brancos, são de várias cores, tem 20%, talvez que possa se identificar como que seria branco numa classificação do IBGE, mas 80% dos alunos aqui se auto-identificam como afrodescendentes, são pobres, né? E a grande maioria também são mulheres. Então esse diálogo que a UFRB permite, uma construção de um lugar, de um espaço de conhecimento, é absolutamente inovador, é muito estimulante. Isso me legitima no sentido de um posicionamento como um professor de descolonização do conhecimento, das relações com a sociedade e o ambiente, em outros círculos que eu faço parte. Na América Latina, em redes internacionais que eu integro de pesquisa, e redes aqui no Brasil também. Eu tenho muito pouco tempo de UFRB. Eu não acompanhei a formação da UFRB. Eu já cheguei com uma estrutura formada, que eu nunca conseguiria ter pensado numa estrutura assim. Eu acho que quem veio antes de mim tiveram pessoas brilhantes, que pensaram de muita coragem e de conseguir colocar um projeto tão inovador. E aí eu me sinto lisonjeado de poder fazer parte desse projeto mesmo. Isso não é da boca para fora, não. Eu realmente acredito, eu vi isso como uma oportunidade, algo que eu não imaginava. Eu tinha uns conflitos de pensar, pô, como que eu vou voltar para o Brasil, vindo da Universidade de Coimbra, onde que eu vou poder fazer um trabalho
transformador, inovador, eu vi aqui que tinha uma base de uma estrutura pensada para ser diferente. Agora, como que isso é feito é muito difícil, porque a nossa tendência, quando tem projetos transformadores, é sempre ter um movimento reacionário posterior e que volta tudo para o status quo. Várias revoluções que foram feitas no mundo foram assim, o pós-colonialismo da África mostra isso também, tiveram várias lutas pela libertação em Angola, Moçambique, né, revoluções na América Latina também, aí o momento posterior tudo meio que volta a ser, ou seja, a gente sabe, volta a ser uma sociedade patriarcal, dividida em classes muito duras, muito marcada por racismo. Então, como que a gente pode realmente transcender e transformar? Esse é um projeto continuado, né, constante. Cada aula tem que ser descolonial, cada aula tem que ser diferente. Né? O processo é contínuo de transformação. Então, eu vejo a universidade aqui não só como pode decidir um projeto inovador e novo, mas um projeto que está sempre olhando para o futuro. A gente consegue aqui deixar o presente mais largo, ou seja, a gente vive de um presente, que o presente está sendo transformado, e mirando o futuro. A gente olha para a história do Recôncavo como um projeto de futuro. A gente aprende num lugar que tem 400 anos de experiência de fronteira, continua sendo uma fronteira violenta na relação com os recursos naturais, de muita destruição, de muita desigualdade, muito marcada pela escravidão, pelo colonialismo. E essa experiência aqui ela é transformadora para um futuro diferente da humanidade. Eu digo da humanidade mesmo. Uma outra relação com o ambiente, uma outra relação com os humanos, né? Uma luta antirracista, uma luta anticolonial, uma luta por uma relação não destruidora do ambiente. Né? Não vamos trocar a Baía de Todos os Santos por petróleo, por exemplo. É um debate que tem aqui. Né? Então, é uma universidade em constante construção. E é bom que seja assim, vai ter que ser sempre assim. No momento que a universidade estiver pronta, ela vira uma universidade do passado. E aqui é uma universidade que a gente está olhando para o futuro, que a gente está querendo mudar o futuro.